Boa noite, queridos, boa noite, queridas. Nós vamos começar hoje o nosso segundo estudo sobre o livro do profeta Ageu. E o tema do nosso estudo hoje é sobre uma mensagem de encorajamento de Deus ao seu povo, que está em Joel, capítulo 2, versos de 1 a 9. Vamos abrir nossas Bíblias nesse texto de Joel. Joel capítulo 2, versos de 1 a 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Pai querido, nós vamos estudar um pouco na Tua Palavra e nós queremos pedir, Pai, a direção, a orientação, a iluminação do Teu Espírito para o estudo da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa aplicar a Tua Palavra aos nossos corações, possa nos dar entendimento nela, para que a gente entenda, Pai, e compreenda a Tua vontade para nossas vidas. Fala conosco, nos ensine nesse estudo. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Rapaz, eu estava pensando em você agora mesmo. Antes de orar, lendo o texto, eu estava pensando em vocês. Semana passada eu assisti pelo Facebook. Assistiu? Ah, que beleza. Semana eu ter saudade de ver vocês. Maravilha. Bom, o nosso estudo de hoje, semana passada nós estudamos sobre a apatia e a indiferença do povo de Deus com as coisas de Deus. E hoje, então, nós vamos estudar esse texto, esse capítulo 2, do verso 1 ao 9, que fala sobre uma mensagem de encorajamento de Deus ao seu povo. O que a gente vê, o que a gente aprende aqui? Bom, o livro de Ageu foi o primeiro dos 3 livros proféticos pós-exílicos. Os outros são Zacarias e Malaquias, estando incluído entre os chamados profetas menores, que começa em Daniel e termina em Malaquias. Eles são chamados profetas menores não por haverem sido menos importantes, mas por causa do tamanho ou do volume do livro que eles escreveram. Então, somente por causa disso, não é
não é porque eles são menos, são menos importantes. Este livro de Ageu, ele é composto por 4 mensagens divinas dentro do período de quase 5 meses. Então, em 5 meses, ele tem essas mensagens. Quais são essas mensagens? A primeira mensagem está lá em Ageu, capítulo 1, verso 1, que acontece no dia 29 de agosto de 520. O texto diz: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. A segunda mensagem, ela acontece no dia 17 de outubro, que está em Ageu capítulo 2, verso 1, que diz: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. A terceira mensagem, ela acontece no dia 18 de dezembro, que está em Ageu capítulo 2, verso 10, que vai dizer: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. E a quarta mensagem acontece nessa mesma data de 18 de dezembro, em Ageu capítulo 2, verso 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo. Esse texto que nós lemos é a segunda mensagem de Deus ao povo, o capítulo 2, do verso 1 ao 9. Ela é a consequência da reação do povo à primeira mensagem. Então, na primeira mensagem, Deus diz para o povo que eles estavam passando por problema, que eles plantavam e não colhiam, que estavam passando por dificuldades, tinham uma série de problemas, por causa da indiferença dele, o descaso deles com a casa do Senhor. Diante da exortação do profeta Ageu, o povo toma uma decisão de construir a casa, de se voltar para Deus. E aí, então, Deus traz essa segunda mensagem ao povo. O povo, ele se arrependeu da sua indiferença e apatia. E então recomeçou a construir o templo no dia 21 de setembro. Né? E a gente vê isso em Ageu, no capítulo 1, verso 15, né? O 24º dia do 6º mês. Eles começaram a reconstrução do templo, a se envolver na obra do Senhor. E aí a gente vai ver algumas coisas. A primeira coisa que a gente vê é uma mensagem direcionada. Os versos 1 a 3 vai mostrar esta mensagem direcionada de Deus. Então, a mensagem ela é direcionada para Zorobabel, é uma mensagem direta, direcionada para Zorobabel, que era o governador, para Josué, que era o sumo sacerdote, e também para o povo. A questão é o que Deus fala. Deus chama a atenção do povo para o povo olhar para o passado. Qual o passado que Deus chama a atenção? É o passado da casa de Deus. Olha para como é que estava a casa de Deus. Como é que estava? Então ele vai fazer 3 perguntas. Deus vai fazer 3 perguntas. Quem viu a primeira casa? Essa primeira casa era aquela casa que Salomão construiu. Passaram... Babilônia destruiu o templo, passaram 70 anos, mas ainda tinha gente que, com seus 80, 90, 100 anos, que viram a casa anterior. Então, quem viu a primeira casa? A segunda pergunta que ele vai fazer é: como você vê a nova casa? Então, a primeira casa
o primeiro templo era algo suntuoso, algo extraordinário. E agora ele chama a atenção. E agora? E a primeira? E agora esta casa? Uma casa velha, caindo aos pedaços, largada, em que estava, isso é, não tinha como comparar com a primeira casa. Isso é, o templo que eles estavam construindo, se fosse colocar na proporção do primeiro templo, do templo de Salomão, aquilo era um casebre. Isso, aquilo era um negócio, era um negócio triste. Então ele vai perguntar o que ela é para você. Então ele pergunta: vocês, quem viu a primeira casa? Não tinha muita gente, porque a pessoa viver 70 anos são poucas pessoas. Então, vamos dizer lá que tinha 10%, 20% no máximo, 10% da população talvez que tivesse voltado, que tinha visto a primeira casa. Agora, todos estavam vendo a casa atual. E aí, comparam uma casa com a outra. É triste. E a pergunta que ele faz é: o que você vê? O que ela é para você? Essa é a pergunta. O que essa casa é para você? Qual a resposta do povo? Nada. Essa casa é nada. Uma casa dessa, um templo desse, feio, velho, sem nada. O que ela é para você? A questão é, por que Deus faz essas perguntas? E Deus faz essa pergunta porque muita gente ridicularizava a ideia da construção do segundo templo. Isso é, nós vamos construir um segundo templo? Como a gente vai construir esse segundo templo se a gente não tem recursos financeiros, não temos condições de fazer uma casa parecida, um templo parecido? Vai ser um negócio feio. E então as pessoas ridicularizavam essa proposta de se fazer um novo templo. Por quê? As pessoas ridicularizavam. E aí ele vai dizer, primeiro, não existiam os mesmos recursos que Davi e Salomão tiveram. O primeiro templo foi gasto milhões ou milhões de dólares, ou talvez chegue a casa de $1 bilhão para construir o primeiro templo. De ouro, de prata, de tudo. Era um negócio suntuoso. É só você entrar no Google e perguntar lá como é que era. Era um negócio assustador de belo, de formoso. Então, não tinha recurso, a gente vai fazer um templo. Esdras diz que o pessoal, quando foram construir, quando eles viram Jerusalém, quando eles levantaram o templo, Esdras diz que o pessoal chorou. Quem viu a primeira casa chorou. Ao ver a segunda, choraram. Para quem nunca viu, entendeu? Vamos dizer aqui, se você vê o nosso templo, mas se você vê a Catedral Presbiteriana, você chora. Porque não tem comparação de suntuosidade, de beleza, de algo maravilhoso, de algo extremamente, extremamente belo. Então eles diziam o seguinte: olha, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer um templo como aquele templo? Não tem como. Então, se a gente não tem como fazer um templo como aquele, para que fazer? Entendeu? Para que fazer? A segunda pergunta é:
faltavam pessoas especializadas para construir o templo. Não havia recursos para se fazer algo extraordinário e não tinha pessoas especializadas, pessoas capacitadas para fazer, pessoas que trabalhavam com os materiais para fazer aquela obra. E, em terceiro lugar, o segundo templo seria algo muito inferior ao primeiro. Alguma coisa totalmente ridícula em comparação à beleza, riqueza e à suntuosidade do primeiro. É você ter uma Ferrari, e aí depois você sair da Ferrari e ir para um Fiat 147. Isso é uma coisa simplesmente ridícula. Então, mas para que a gente vai construir? Para que a gente vai construir o templo? Primeiro, se a gente não tem recursos para isso. Segundo, a gente não tem gente, trabalhadores especializados para fazer. Terceiro, essa casa vai ser uma aberração comparada com a outra casa. Esse era o questionamento, este era o questionamento do povo. E aí, então, a gente vê a segunda coisa que esse texto vai nos chamar a atenção. Isso é a mensagem de encorajamento. Os versos 4 e 5 vai nos mostrar essa mensagem de encorajamento. Isto é, diante da tristeza e da dor de que aquele tempo não significaria nada aos olhos do povo, Deus traz uma mensagem de encorajamento. Então aquele povo, olha, você morar na cobertura da Praia do Forte e ir lá para o Retiro, lá no casebre lá, isso não tem... não há nível de comparação. E então você para, você pensa, rapaz, eu vou fazer isso. Então o povo estava desencorajado, estava desanimado por não ter recursos financeiros, por não ter gente especializada capaz de fazer a obra e ao fazer seria um negócio terrível. O que Deus faz? Deus, então, Deus leva uma mensagem de encorajamento ao povo. Que mensagem é essa? A primeira mensagem de encorajamento, ela acontece para o Zorobabel. No verso 4, ele vai dizer para Zorobabel, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Então, a mensagem que Deus tem para Zorobabel é ser forte. Deus traz também uma mensagem para o sumo sacerdote. Ele traz uma mensagem para o governador, para o líder, e ele diz, ser forte. Ele traz também uma mensagem para o sumo sacerdote, que era o Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Qual é a mensagem? Ser forte. E aí Deus traz uma outra mensagem também para o povo, lá no verso 4. E tu, todo povo da terra, ser forte. Então, diante da situação, diante da disparidade, diante da construção de uma casa que para eles, especialmente para aqueles que viram a primeira casa, não significava nada, a mensagem que Deus dá para aquele povo é
Para todos eles é a mesma mensagem. Ele diz para o governador ser forte. Ele diz para o sacerdote ser forte. Ele diz para o povo ser forte. A questão é quem diz isso? É o Senhor que diz. O Senhor diz ser forte. E é interessante que Deus de vez em quando falava isso para as pessoas. Falou para Josué, né, ser forte e corajoso. Falou para Gideão, vai nessa tua força. Isso é. Deus é Deus de encorajamento diante das situações que a gente enfrenta. E ele, então, ele diz para o povo, ele diz ser forte. Mas a questão era só ser forte? Ele vai dizer, era ser forte e trabalhar. Olha o que o verso vai dizer. Olha o que o verso vai dizer. Ser forte. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e o quê? Trabalhar. Ser forte, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Mas não é só ser forte. Deus fala, ser forte e trabalhar. Entendeu? Ah, eu sou forte. Isso é, eu estou encorajando você, eu vou fortalecer você, eu vou capacitar você. Agora você tem que fazer a sua parte. A parte de Deus é nos capacitar, é nos dar força. A nossa parte é trabalhar. Isso é, não eu sempre gosto do texto lá de. Eu sempre gosto do texto do Salmo, né? Quem sai andando, como é que é? Quem sai andando, chorando, enquanto semeia. Isso é, você está chorando. Mas não adianta chorar sem semear. Você só vai voltar colhendo se você trabalhar. O chorar é um detalhe. O chorar é um detalhe. O chorar é um detalhe. Você, tá difícil, tá, ninguém quer nada com nada e coisa e tal. Eles falam, ser forte e trabalha. Porque se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. O grande problema nosso é que a gente espera pelos outros. Eu só vou se o outro for. Se o outro não for, Deus chamou quem? Deus não chamou você? Se Deus chamou você, vai fazer você. Tem um livro muito interessante que eu estava comentando com o Laí um dia desse, né? É o pastor desnecessário. Esse pastor, ele escreveu esse livro por um detalhe simples. Ele tinha marcado um congresso com a igreja, da igreja e num acampamento, marcou 9 horas da manhã e ele se atrasou, chegou 9h05. Ele chegou na igreja, não tinha ninguém. Todo mundo foi. Deixou o pastor para trás. Aí ele percebeu assim, não. Quanto mais desnecessário você for, se a igreja, vamos dizer, se a coisa tem que funcionar só se eu estiver presente, tem alguma coisa profundamente errada. A gente tem que se tornar desnecessário. A coisa tem que andar comigo e semigo. Porque se só andar comigo, tem algum problema. Entendeu? Então Deus fala para o povo o seguinte, Deus fala, ser forte, mas você tem que trabalhar.
Não adianta o choro, vamos dizer, o choro sem trabalho não vai produzir nada. É simplesmente choro. Por isso ele diz, quem sai andando, chorando, semeando, vai voltar colhendo. Mas de repente, eu não sei, talvez você não precisa chorar. Mas uma coisa é certa, ele diz que quem sai, primeiro, quem sai. Segundo, andando. Terceiro, chorando. Vai voltar, colhendo os frutos. Agora, se a gente não sai, vamos dizer, eu quero que a minha igreja cresça. Sim, tá. Vamos orar? Vamos. Senhor, vamos chorar? Vamos aqui chorar, encher esse altar, esse púlpito de lágrimas, meio metro de lágrima. É bom? É. Mas está faltando uma coisa. Sair e trabalhar. Se não sair, se não trabalhar, não vai dar certo. Então, Deus, ele encoraja o povo. Agora, por que trabalhar? Qual a razão? Qual a razão que Deus diz para o povo que para o povo, para o sumo sacerdote, para o governador, que ele diz que tem que trabalhar? Qual é a razão? Primeira razão, ele vai dizer lá no final do verso 4, né? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a razão de que eu tenho que trabalhar, que eu posso ir fazer a obra? Porque ele diz, porque o Senhor dos Exércitos é convosco. Deus está com a gente, Deus está do nosso lado. Ele vai na nossa frente, ele prepara o caminho. Então, por que eu tenho que ir? E por que eu posso ir? Por que eu devo ir? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O que Jesus disse antes de subir aos céus? Eis que estou convosco. Aonde nós formos, ele vai com a gente. Em qualquer lugar que a gente for, não existe essa história, né, daquele jovem, né, que ele foi assistir um filme pornô, né, e aí quando ele chegou no cinema para assistir o filme pornô, ele virou, Espírito Santo, fica aqui, me espera aqui que eu vou entrar, tá? Não tem jeito, ele entra com a gente. Ele assiste o filme com a gente. Quando a pessoa está vendo pornografia na internet, está vendo com o Espírito Santo. Entendeu? De madrugada, o Espírito Santo está ali, Deus está com a gente. E se isso de alguma forma não nos constranger, eu não sei o que vai nos constranger. Apesar que para tem gente isso tanto faz como tanto fez, né? Segunda coisa, qual a segunda razão? Por causa da aliança feita com Israel. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Segundo a palavra da aliança que é viste convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Isso é, Deus fez uma aliança de habitar conosco, de estar conosco. Então, por que eu tenho que trabalhar? Porque Deus se pactuou em estar conosco. Recebereis o poder de descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. E de por todo mundo pregar o evangelho. Por quê? Eu estou com vocês. Então, o que ele está dizendo, vocês podem trabalhar, porque eu estou com vocês, eu estou junto, eu estou junto de vocês. Por causa da aliança e por causa da presença do Espírito, não é? Como o verso diz, o verso 5 vai dizer lá no final, o meu Espírito habita no meio de vós. Meu Espírito habita no meio de vós, o Espírito do Senhor
está conosco. Entendeu? E o que ele vai dizer então? Por consequência, a presença de Deus tira o quê? Tira o medo. Por isso ele vai dizer, não temais. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. A gente pode trabalhar na certeza, na confiança absoluta que Deus está conosco. A gente não precisa ter medo de entrar em qualquer tipo de buraco. Deus está conosco. Se Deus mandou a gente ir fazer, a gente pode fazer. Porque ele diz, não temais. O Espírito de Deus é espírito de encorajamento, de nos dar força, de nos empurrar, a levar a fazer a fazer a obra dele. Por isso ele vai dizer, não tenha medo. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor. Não tenha medo de cumprir o chamado que Deus te deu. Ele vai fazer. Isaías vai dizer que a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que eu a designei. Então a gente, mas o que é? Deus tem um propósito e a gente precisa fazer. O que é que vai acontecer? Isso é coisa de Deus. Mas uma coisa é, a palavra não volta vazia. Estava lendo um texto desse que lá até me compartilhou comigo, me mostrou, de um pastor que foi compartilhar com a igreja uma vez, anos depois, que um dia ele chegou na igreja, tinha meia dúzia de gato pingado lá, poucas pessoas, uma chuva terrível, foram poucas pessoas na igreja, e o pastor resolveu compartilhar com a igreja que aquele dia foi o pior dia da vida dele, o pior sermão dele, foi o pior culto. E quando ele estava contando, uma pessoa lá, um homem lá pediu a palavra, olha, pastor, naquele dia eu tinha enrolado uma corda no pescoço para me suicidar. Eu pulei e a corda arrebentou. E eu saí de casa para comprar uma corda nova para me se suicidar. Passei em frente à igreja, entrei. Estou aqui. O outro falou, pastor, eu estava com um problema na família, crise, saí de casa, já entrei aqui, me converti. O outro falou, olha, pastor, minha família estava destruída, minha mulher me abandonou, eu estava viciado em álcool e tudo, estava largado. E naquele dia eu não sabia o que fazer da vida, entrei aqui, Deus mudou minha vida. E hoje eu sou o maior empresário da região. Aí um outro lá falou, pastor, naquele dia nós assaltamos, não sei, eu não lembro se foi o próprio pastor, nós assaltamos um pastor, fugimos no tiroteio, o meu parceiro morreu, eu fugi com a Bíblia do pastor, e nas horas vagas comecei a ler a Bíblia, me converti, estou aqui. Aquele pastor, aquele domingo, aquele culto, foi o pior culto da vida dele. Mas, para aquelas pessoas, foi o melhor culto da vida deles. A palavra não volta vazia. Eu lembro de um pastor já falecido, o reverendo Roberval, e um dia ele estava compartilhando que um dia ele chegou para Deus e falou, Deus, eu estou tanto tempo aqui na igreja, eu prego, eu não vi ninguém se converter, nada, não acontece nada. E aí chorou lá, reclamou com Deus. Chegou no domingo na igreja, veio uma pessoa e falou, pastor, sabe aquele dia que o senhor pregou, que o senhor fez apelo? Eu sei, não foi ninguém lá na frente. Ele falou, naquele dia eu tomei a decisão de entregar a vida a Jesus. E várias pessoas foram falando para ele, pastor,
Um dia que o Senhor pregou naquele, Deus mudou minha vida. A palavra não volta vazia. É por isso que Paulo diz que a nossa obrigação compete ao dispenseiro que ele seja fiel. Então nós fomos chamados para compartilhar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para levar a mensagem às pessoas. E, a tempo e fora de tempo. E na eternidade, é na eternidade que a gente vai ter a dimensão do que aconteceu. Mas aqui, o que compete a nós é sermos fiel a Deus, simplesmente isso. Sermos fiel naquilo para o qual fomos chamados. Fomos chamados para ser zelador, para varrer, vou fazer com afinco. Fui chamado para fazer o quê? Eu vou fazer da melhor maneira que eu tenho que fazer, porque de alguma maneira as pessoas serão tocadas. Teve uma vez nós estávamos participando do encontro de Gedeões no Malibu. Aí uma senhora chegou para mim: pastor, sua esposa está aí? Cheguei, está sim. Aí eu queria falar com ela. Aí ela compartilhou que um dia ela estava em casa, lá deprimida, arrasada, e ela recebeu uma mensagem no Face da Laí. E ela falou que quando leu aquela mensagem, Deus renovou a vida dela. Ela falou: não, tem que falar com a sua esposa, porque aquela mensagem que ela mandou trouxe renovo na minha vida. A gente acha que uma postagem simples no Facebook, no Instagram, no Zap, a gente acha que às vezes isso, a gente não sabe o que isso pode produzir na vida de alguém. Mas como é que a gente vai saber? Eu não sei, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que postar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que trabalhar. Por isso ele diz: não temas, tem medo não. Tem gente que vai criticar, deixa falar. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Entendeu? Então, Deus traz essa palavra de encorajamento. E a última coisa que ele vai trazer é que a mensagem de encorajamento contém as promessas de Deus. Então, esse encorajamento de Deus, que Deus dá, é baseado, é alicerçado nas promessas dele. Como é que a gente vê isso? Lá dos versos 6 a 9. Quais foram as promessas? Quais foram as promessas que Deus fez para que o povo continuasse a trabalhar e não temer? Quais foram as promessas que Deus fez ao povo para que eles trabalhassem? Mesmo fazendo um templo que para eles fosse insignificante. Porque, entenda, é o obedecer a Deus que faz a diferença. Como é que a gente vê isso? Olha que ele vai dizer, primeiro, uma poderosa intervenção divina. Olha o que o verso 6 e 7 diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, porque eu devo trabalhar, porque há uma promessa de vitória, de bênção de Deus. Deus, vocês trabalhem. Por que eu preciso trabalhar? Porque ele diz que ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai fazer, a promessa dele é que se nós trabalharmos, algo extraordinário vai acontecer. Ele vai agir, ele vai intervir, ele vai mover coisas. Alguma coisa tremenda vai acontecer. Segundo, Deus providenciará recursos para o seu povo. Olha o que ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é. Nós não precisamos de dinheiro, porque Deus tem todo o dinheiro.
O ouro e a prata é dele. O que ele diz é o seguinte, trabalha. Se você trabalhar, Deus vai mover. Eu lembro lá quando a gente estava em Cabo Frio, quando a gente foi pensar em colocar, a gente começou a orar, fazer a campanha para colocar o elevador. Todo mundo, pastor, que coisa doida, botar elevador na igreja, que negócio é esse e tal, tal. Um dia chegou um casal, o elevador custava na época 64 mil, parece. Chegou um casal, o pastor está aqui, ó, 5 mil reais. Colocamos o elevador e depois falou, pastor, que coisa maravilhosa, um elevador. Pessoal excepcional, pessoal com dificuldades, problemas. Que coisa maravilhosa. Mas no começo, mas lá atrás, antes, o ouvido doía. Mas Deus providencia, porque o ouro e a prata é dele, a casa é dele, a obra é dele. E é ele que provém os recursos para fazer. O que eu tenho que fazer é trabalhar. Os recursos vão aparecer. Deus vai mover corações, Deus vai mover, Deus vai mover pessoas. Deus vai abrir coração de pessoas. A gente não tem dinheiro. Qual o problema de não ter dinheiro? Eu não tenho dinheiro, mas eu sei quem tem. E ele é bilhardário, trilhardário, não sei, ele tem todo o dinheiro. Ele pode mover coração de pessoas para contribuir, para ajudar, para dar. Mas o que ele quer é que eu trabalhe. Trabalhe baseado o quê? Na promessa dele. Não é naquilo que eu penso, que eu acho, que eu sinto. É na promessa dele. Ele diz, olha, o ouro e a prata são minha. Terceira coisa que ele vai dizer, então, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Ele vai dizer no verso 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo o seguinte, vocês estão construindo um casebre, mas nesta casa, nesse templo que vocês estão construindo, a glória, a minha glória será maior do que a glória que estava na primeira casa. Quando você lembra da consagração do templo, né? O templo se encheu de fumaça, ninguém entrava, ninguém saía. Quando for oferecer o holocausto, desceu fogo do céu e queimou o holocausto. Algo impressionante. Ele diz, olha, nesta casa que vocês estão construindo, a minha glória será maior. A manifestação da minha glória será muito maior. Trabalhe, porque o que vocês vão ver vai ser muito maior do que quem estava vivo viu, vai ser muito maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diz. Da segunda, da terceira, da quarta, não. Ele fala que a glória da última casa será maior. A glória desta última casa será maior. Observou ali, ele diz que a paz. O provérbio, hoje eu estava ouvindo o provérbio, né? O provérbio fala, o que adianta você ter tudo e não ter paz? O que adianta você ter dinheiro e morar com uma mulher rixosa? O que adianta a gente ver aí pessoas aí riquíssimas, mas não tem paz?
A melhor coisa é melhor morar num casebre velho com paz do que num palacete sem paz. Entendeu? Como, como a glória da última casa seria maior do que a primeira? Isso é. Como a glória dessa última casa velha, sem nenhuma ostentação ali que eles estavam construindo, seria maior do que a primeira. Apesar da insignificância da casa, da segunda casa, Deus diz que essa se tornaria muito mais importante. Deus está dizendo que aquela casa, aquele templo, seria muito mais importante, muito mais glorioso do que o primeiro. Por que ele diz isso? Como? Vamos ver. Essa segunda casa, ela foi terminada por Herodes, o Edumeu, e se tornou muito mais suntuosa e bela do que a primeira. Herodes fez um templo muito mais suntuoso do que o de Salomão. Muito mais extraordinário. De tal maneira que os gentios começaram a ser atraídos ao judaísmo e começaram a ocupar os átrios externos do templo. A casa se tornou tão bela que ela começou a atrair pessoas que não eram judeus. E as pessoas começaram a fazer o quê? A adorar ao Senhor. Pessoas de outras nações começaram a adorar, começaram a cultuar o Senhor. Em Cristo Jesus e sua igreja, isso é, como? Ali, aquele tempo se tornou extraordinário por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus. Jesus não andou, não ministrou no templo de Salomão. Mas Jesus ministrou naquele segundo templo, nesse último templo. E o último templo, como a Bíblia diz, é a igreja. Vamos abrir lá em Efésios, né? Efésios. Efésios capítulo 2. Os versos 17 a 22, Paulo vai dizer: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é o templo glorioso de Deus. A igreja. O último é muito mais extraordinário, é muito mais belo. Por quê? Por causa da presença. Paulo vai dizer que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada na igreja. É por isso, queridos, que eu falo uma coisa e o pessoal fica... a pessoa diz, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja, eu sou uma pedra. Eu sou parte do corpo. Eu não sou o corpo. Eu não sou o corpo. Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, porque a igreja está reunida. Ele não diz que onde estiver um sozinho,
Igreja é comunidade, é gente, são pessoas. E Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus, isso é, se eu quero experimentar Deus de uma maneira extraordinária, só é possível quando a gente está reunido como igreja. Isso é a cabeça do braço. Não é cabeça, ele é a cabeça de um corpo. Então, eu individualmente posso ter experiências extraordinárias com Deus, mas ela sempre será insuficiente. Porque a plenitude, a multiforme sabedoria, ela só se manifesta quando a igreja, quando o povo está reunido. Então, quando eu deixo de me reunir como igreja, eu estou perdendo. Eu estou deixando de conhecer coisas extraordinárias de Deus. Por isso Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, né? Um tem salmo, um tem palavra, um tem profecia, outro tem língua, outro tem isso. Isso é, essa multiforme ação edifica a gente, porque um traz uma palavra de sabedoria, um traz isso, outro traz aquilo, e é nesse conjunto é que Deus se manifesta e traz para a gente pleno conhecimento da sua graça. Sim. Entendeu? Então não é possível. Que tá um negócio, né? Apesar que tem muita gente que advoga isso, não é possível ficar sozinho. Até mesmo porque uma brasa fora do braseiro esfria. A igreja não é o lugar mais perfeito do mundo. Até mesmo porque a concepção de igreja é simples, né? Igreja, como um missionário falou, igreja não é hotel de santos, é hospital de pecadores. Igreja é um local de pecadores, de pessoas com problemas, que vêm para a igreja cheia de problemas, para que na igreja sejam curadas, sejam restauradas, sejam transformadas, sejam mudadas. E cada um está numa situação. Um está na enfermaria, outro está na UTI. Outro? Tem uns que vai lá para aquele outro lado lá que morreu lá. Tá. É hospital. A gente pensa na igreja, na comunidade dos santos, como gente perfeita. Não são perfeitos. É como família. Quem tem família perfeita? Ninguém tem. A gente briga com o outro, briga, se desentende, se aborrece, fica de mal. Mas é família. Mas não mexe com ele, não. Mexeu todo mundo, ninguém se fala, mas mexeu com todo mundo, se junta para brigar. Depois a gente resolve a nossa diferença, mas não mexe com a gente, não. Igreja é como uma família. E nessa família que é a igreja, nesse templo que é a igreja, a glória de Deus, pelo Espírito Santo, se manifesta de uma maneira extraordinária. A gente vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, a gente vê coisas tremendas acontecendo. Por quê? A glória do último é muito maior. Concluindo, né? Como podemos aprender? O que podemos aprender deste texto? Quais são as lições que podemos tirar para nossas vidas? Lições práticas. Primeira, Deus não é um Deus que unicamente exige e determina que se faça a sua vontade. Ele encoraja, incentiva e cria condições para todos que querem fazer a sua vontade. Deus, ele não é aquele Deus que exige e que cobra tão somente, mas o Deus que exige, como a nossa teologia diz, é o Deus que chama, capacita. O Deus que nos chama para fazer a obra, Ele nos capacita a fazer e Ele nos encoraja, Ele nos incentiva.
Deus não é aquele Deus que fica, quando a gente vai fazer a obra, a gente errou, ele dá uma porretada, ele chega, meu filho, levanta, vamos embora, vamos caminhar, vamos embora. Ah, deu errado, sim, vamos embora, vamos tocar a vida. Vamos embora. É como a gente está falando de domingo do filho pródigo. Isso é quando o filho pródigo chegou com um discurso armado, e chegou, pai, o pai abraçou, beijou, carregou no colo. Não quero saber o que você quer dizer, não, cara. Isso é. Deus, ele nos manda fazer, mas ele nos encoraja, nos capacita, nos incentiva a fazer o que nós temos que fazer. Deus espera o melhor de nós e quer que façamos o melhor para Ele. Cada um de nós é chamado para realizar a nossa missão no máximo de nossa capacidade. Então, Deus espera o melhor de nós. O que quer que façamos, e o melhor deve ser da melhor maneira para Ele. Ele quer o melhor, Ele espera de nós o melhor. A gente tem que se esmerar para fazer o melhor para Ele. Davi fala, olha, Senhor, eu preparei toda essa quantidade, esse valor para fazer a tua obra, porque o Senhor merece o melhor. Eu investi todo o dinheiro que eu tinha, eu juntei dinheiro, juntei muita grana para fazer a tua casa, porque o Senhor merece o melhor. Eu fiz isso com empenho. Então Deus espera o melhor de nós. Entenda, Deus não espera resultados. Porque é Ele que dá o resultado. É Ele que faz acontecer. Mas Ele espera que a gente faça o melhor com dedicação. É isso que Ele espera. Os resultados, a melhor definição, a Lausanne, né? O Congresso de Lausanne deu a definição de evangelização. Né? Evangelização é compartilhar o evangelho no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. A minha função é compartilhar no poder do Espírito. O que vai acontecer é Deus. Então eu tenho que procurar fazer o melhor no máximo da minha capacidade. E terceiro, não importa o que esteja fazendo e as dificuldades e problemas que possamos enfrentar, Deus garante a sua presença conosco e a sua bênção sobre nós e nosso trabalho. Não importa o que a gente faça. Não importa. Não importa o que a gente esteja fazendo, não importa os problemas, não importa as dificuldades que a gente venha a enfrentar. Deus garante a sua presença e garante a bênção dele. Por isso Paulo diz, né, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Nós podemos nos dedicar no serviço do Senhor. Ele diz que a gente vai colher 30, 60, a 100 por 1. Mas a gente, entenda, a gente só vai colher a 30, a 60 e a 100 se eu plantar. Se eu não semear, eu não vou plantar. Eu não vou colher. Entendeu? Eu só vou experimentar a presença de Deus na minha vida se eu resolver orar e ler a palavra. Se eu não orar e não ler, eu não vou experimentar Deus na minha vida. Ah, é tão ruim, eu estou fraco. Mas por que você está fraco? Você lê a Bíblia? Você ora? Ah, não. Então você quer o quê? Você quer o quê? Eu lembro da dieta que o médico mandou fazer.
Passou 15 dias, eu tava quase desmaiando. Se você não se alimenta, você. Então, se eu não me alimento, como é que eu quero esperar coisas de Deus se eu não me alimento dele? Se eu não me relaciono com ele? Então, não importa os problemas, não importa a dificuldade, não importa, não importa as lutas, Deus, ele está conosco, ele garante a sua bênção sobre os nossos trabalhos. É um pastor que estava numa reunião da diretoria do Conselho de Pastores. Aí um falou: olha, um com Deus é maioria. Amém? Aí o outro virou: dois é covardia. Um com Deus é maioria, agora dois é covardia. Não tem. Por isso Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Nós entramos na luta, no trabalho, sabendo que ganhamos. Nós sabemos que a vitória no final é nossa. Então, por que desanimar? Porque não, eu vou ganhar. Já está decretado, determinado que eu vou vencer. Agora, eu preciso fazer. Então, Deus, ele nesse texto, ele vai nos encorajar. Ele quer nos encorajar a fazer a obra dele. Fazer o melhor. O melhor que temos é isso? Amém. A gente pode ter algo melhor do que isso? Vamos ter, vamos fazer melhor do que isso. O melhor é evangelizar a rua inteira? Vamos fazer. O melhor é evangelizar o bairro inteiro? Vamos fazer. O que vai acontecer? Não sei. O que eu sei é que Deus vai estar comigo, o que eu sei é que Ele vai me abençoar, o que eu sei é que eu vou colher o fruto do meu trabalho. Talvez eu não possa colher aqui. Um dia desse eu estava conversando com alguém que as pessoas que a gente evangelizou, que a gente discipulou, que a gente trabalhou, estivessem numa igreja, tinha mais de 1.500 pessoas na igreja. Mas eu não quis. Mas eu sei o seguinte, que lá no céu é contabilizado. Então, o que compete a gente é trabalhar, é fazer a obra. Com dedicação, com zelo, na certeza de que Deus está com a gente. Essa é a certeza. Semana que vem a gente vai ver o nosso próximo estudo e o tema é o propósito de Deus, abençoar o seu povo. Qual é o propósito de Deus? É nos abençoar. É isso que Deus quer. Nos abençoar em todos os sentidos, em todos os contextos. E aí a gente vai aprender isso, se Deus permitir, na próxima semana. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum testemunho? Fale agora ou se cale para sempre. Pelo menos hoje, né? É só um comentário dele. É como oportuno para hoje esse texto, né? Parece que ele está inserido aqui no novo Sim. É o nosso contexto hoje. muito. O nosso contexto hoje é de gente desanimada, indiferente, alheia, entendeu? Não querendo nada com nada, querendo a bênção, mas não quer o abençoador, querendo que as coisas caiam do céu. Eu sempre digo, só tem uma coisa que caiu do céu. E não foi bom. Quando nós ouvimos essa mensagem, há uns anos atrás, a gente não tinha nada, não tinha nem o tempo. Aí foi ministrado falando sobre a glória da segunda casa.
Ele é fiel, né? Aí quando a gente ouviu, a gente não sabia nem o que ia acontecer com as nossas vidas. A gente estava recém Sim. no Evangelho, aí muitos encorajavam, muitos falavam, não desiste não, é assim mesmo, toda vez que a gente sai da nossa terra natal, chega num lugar, é difícil, né? Aí nós estávamos morando numa casa emprestada, que não era nossa, aí a gente teve que sair de lá e a gente não tinha como voltar para o aluguel, aí fomos morar numa casa muito feia. Quando eu cheguei, quando eu vi aquela casa, que tu já foi lá hoje, eu falei assim, meu Deus, depois de ter casa, ter que morar nessa casa feia. É assim mesmo. Como diz, é desse jeito. Bicho de pensamento que entravam ali dentro. Teve uma vez que entrou um bicho tão feio ali dentro daquela casa que eu não sabia onde esconder, nem aonde me colocar. Jesus. Eu falei assim, Alberto, eu vou então isso mais não. Aí a gente ouviu essa mensagem, a gente não tinha endereço, não tinha nada. E hoje eu escuto essa mensagem num outro contexto. Deus é assim. Deus impulsionando a gente a continuar indo para frente. Realmente, a glória da segunda parte é muito melhor do que a primeira. A Bíblia diz o seguinte: não desprezeis os pequenos começos. Nada se tornou grande sem antes ser pequeno. Você não conhece nenhuma casa suntuosa que não começou de madeira, de pedra, e você olhava quando estava construindo, que coisa feia, horrível. Mas depois que fica pronta, é outra coisa. Ok? Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos encoraja a te servir. O Senhor nos garante, acima de tudo, a tua presença conosco, Pai. O Senhor nos garante que vai estar conosco e o Senhor nos desafia a trabalhar, a fazer a tua obra. Porque o Senhor, com a sua presença, o Senhor se torna real nas nossas vidas, Pai. Não permita, Pai, que sejamos atacados pelo desânimo, pela indiferença. Não permita que sejamos arrastados pelas conversas desanimadoras dos outros, mas que a gente, no temor do Senhor, na confiança da Tua presença em nós, possamos ser fiéis ao nosso chamado para fazermos a Tua obra. É o que pedimos, Pai, orando no nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.